Uma questão primeira e ampla que me preocupou foi exatamente no sentido de que os sistemas de inteligência artificial hoje, eles são compostos ou derivados, são sistemas complexos e que utilizam muitas tecnologias produzidas e em operação fora do país. Não ficou claro para mim como que seria essa questão da interação dessas tecnologias e da sua utilização, uma vez que isso já é fato. Né? Nós já vemos hoje várias empresas oferecendo produtos e serviços, por exemplo, em cima de uma plataforma que todos já devemos ter ouvido falar, que se chama ChatGPT. Tá? Um segundo ponto para aprofundar é reforçar uma questão de que esses sistemas de inteligência artificial, eles são dinâmicos e bidirecionais, ou seja, no sentido de que tanto usuários quanto sistemas, eles evoluem constantemente. E isso, dentro do que está colocado dentro do projeto de lei, pode gerar um custo e uma dificuldade extrema. Eu vou tentar dar alguns exemplos nesse sentido. Tá? O primeiro caso é que, dada a amplitude e a complexidade desses sistemas computacionais, que no fundo são os sistemas de IA, nós cobrirmos casos de riscos e danos e outros termos que são usados no projeto de lei, num sistema estático já seria desafiador. Num sistema dinâmico é muito mais complicado. Por quê? Porque o que nós estamos vendo hoje não necessariamente é o que nós vemos amanhã. Há algumas questões no PL que tentam dar cobertura nisso, mas, de qualquer maneira, é um ponto que eu chamaria de atenção, considerando a velocidade que a tecnologia vem evoluindo e o impacto que isso pode ter. Por exemplo, no artigo 32, existe um conceito de garantia de 10 anos, que o desenvolvedor deve garantir por até 10 anos. Hoje em dia, eu tenho sérias dúvidas se isso faz sentido, porque os sistemas eles têm versões diárias, às vezes mais do que diárias. Então, nossa garantia de 10 anos é em relação a qual versão? A de 10 anos atrás, a de hoje? Então, há certos conceitos que eles vão ser de difícil implementação e acompanhamento. Um segundo aspecto amplo é quando se fala sobre supervisão humana efetiva. Isso é algo de alto custo e relativo, porque exatamente quais são as habilidades e competências e qual que é o escopo e alçado dessa supervisão humana efetiva é algo que vai variar muito ao longo do tempo. Tá? Um outro aspecto que eu acho que é importante mencionar é que alguns dos requisitos que aparecem ao longo de todo o documento, e sim, são requisitos legítimos e importantes, eles são subjetivos e também têm um certo dinamismo associado. Eu posso destacar aqui as questões de justiça, equidade e inclusão, transparência e explicabilidade, diligência devida e auditabilidade, a questão da prevenção, precaução e mitigação de riscos e danos, eu já mencionei, e a governança transparente, que foi uma adição bastante interessante em relação à proposta do ano passado. Então, essa subjetividade, quando nós falamos em relação à supervisão humana efetiva, ela pode criar uma conjuntura talvez inviável na prática ou talvez inerentemente engessada. Né? E isso, do ponto de vista técnico, me traz uma preocupação. Uma outra preocupação é que existe no PL uma série de fricções que elas são natas, elas são fato, e elas me preocuparam porque não está claro como que isso vai ser, talvez, desculpem a minha ignorância do ponto de vista jurídico, mas não está claro como que isso vai ser equilibrado. Então, eu vou citar alguns casos aqui para poder ilustrar essa parte da minha fala. Vejam bem, quando nós falamos, existe toda uma discussão sobre privacidade, LGPD no PL, e, por outro lado, o direito à explicação, né? Esses dois temas, eles são relacionados e complementares,
né? Em algum lugar, por exemplo, no artigo 8º, se fala sobre prevenir ou minimizar riscos para direitos e liberdades. E, para tal, é necessário compreender as capacidades e limitações dos sistemas e controlar devidamente o seu funcionamento. Ou seja, nesse sentido, pode ser que essa compreensão, para alcançarmos essa compreensão, a privacidade esteja em risco e mesmo as questões de propriedade intelectual. Um outro caso que também há um espaço aí de fricção é quando se fala sobre explicabilidade e preservação da propriedade intelectual. Eu achei bem interessante que todas as vezes que o tema explicabilidade e interpretabilidade foi mencionado, há uma ressalva sobre a preservação da propriedade intelectual dos desenvolvedores das empresas. E isso, o que é considerado propriedade intelectual é uma pergunta em aberto. Né? A partir do momento, como é colocado em algumas partes do PL, que nós falamos sobre entender o funcionamento, prover funções de ponderação, esses tópicos, claramente, eles entregam uma parte da propriedade intelectual, do princípio ativo e de funcionamento desses sistemas. Tá? Inclusive, no artigo 6º, se fala sobre informações suficientes, adequadas e inteligíveis, né? Que todos os três termos aí, eles são termos relativos para os quais certamente vai haver muita discussão sobre o que eles significam. Ainda temos uma outra questão, né, porque eu quero, já concluindo a minha fala aqui, mencionar a questão da diversidade cultural e educacional dos usuários e do papel que eles representam nesse ecossistema que está sendo pensado para a inteligência artificial. O que eu quero dizer com isso? É que quando nós falamos sobre aquelas dimensões subjetivas que eu mencionei agora há pouco, como justiça, como transparência, como interpretabilidade, notem que a percepção de ter alcançado a justiça, ou estar satisfeito com a explicação, ou a auditoria ser suficiente, ela reinsere o usuário nesse processo. E um usuário extremamente diversificado e cujo perfil também vai estar em constante evolução. Então, nós temos aqui uma questão de como que esses mecanismos de governança, como esses mecanismos de auditoria e de acompanhamento, eles vão, de alguma maneira, contemplar a diversidade e a variedade de perfis e de formações da nossa população. O que pode ser explicação para um, pode não ser para o outro. O que pode ser justo para um, não necessariamente vai ser para o outro. Tá? E isso me preocupa porque nós podemos alcançar uma situação de que o custo de manutenção e de acompanhamento desses sistemas de IA, ele acabe sendo muito maior do que o custo em si ou do que a sua operação. Né? Uma lógica bastante inviável. Novamente, isso principalmente considerando que nós estamos falando de sistemas e usuários em constante evolução e não há no horizonte qualquer expectativa de que esse dinamismo ele vai arrefecer. Tá? Um aspecto, né, terminando já a minha fala, a avaliação de impacto algoritmo é um processo iterativo contínuo. Então, diante dessas observações, vocês imaginem o quão custoso, difícil e variável pode ser esse processo.